sem nenhuma interferência. Em nome de Jesus, que assim seja, amém? Exercitando a nossa fé, amém? A sua fé, a minha fé. Eu quero ir com você em Jeremias, capítulo 1, né? Vou começar com Jeremias, capítulo 1. Glória a Deus. A gente teve vendo uma palavra tão importante, tão especial, né? Sobre a imaginação, né? Que é a catalisadora, né? Da fé. Amém? Então, e hoje nós vamos aprender um pouquinho, nós vamos compartilhar um pouco, né? Dessa palavra sobre exercitar a nossa fé. Amém? Também faz parte da nossa imaginação, né? Trabalhar na nossa imaginação. No Jeremias capítulo 1, versículo 4, né? Eu vou do versículo 2 em diante. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jeremias foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Por enquanto só até aqui, né? Então veja só. Deus trabalhando a maneira de Jeremias falar. Nós vamos precisar descobrir, para que a gente exercite a nossa fé, vamos precisar descobrir quem de fato nós somos, descobrir a nossa identidade. Até que as pessoas, né? Eu, você, todos nós, todos os filhos amados do Senhor, até que nós descobramos, né? Quem somos de fato em Cristo, porque essa é uma responsabilidade nossa. Amém? Você nasceu de novo, eu nasci de novo. Mas há um crescimento para toda criança, para todo ser que nasce, né? Tem um crescimento, entendeu? Porque senão a gente vai ficar realmente não passando de uma criança, né? Mas nós precisamos crescer. E para a gente crescer, Deus diz na palavra dele que é a palavra de Deus, é a palavra dele que nos forma, amém? Que nos faz crescer, que nos leva a crescer, amém? A palavra dele, tudo que ele nos orienta, tudo que ele nos ensina. Então, por essa razão que a palavra de Deus diz, nós precisamos buscar a sabedoria, que é a própria palavra de Deus, o conhecimento acerca de Deus. Nós temos que buscar com toda a nossa força, com todo o nosso esforço. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado pela força. E os que se esforçam se apoderam dele, né? Então, o reino de Deus, ele vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que meu povo é destruído. O próprio Deus dizendo, né, lamentando. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Não basta fazer parte do povo de Deus, né? É preciso nós termos o conhecimento. Amém? Da verdade da palavra de Deus. Então, veja só. Nós vamos precisar descobrir a nossa identidade. Então, até que a gente descubra, né, a nossa identidade, até que eu descubra a minha identidade, eu vou continuar, eu posso correr o risco de continuar cega, entendeu? Displicente, entendeu? Eu posso continuar aquém, bem longe, bem distante daquilo que Deus tem para mim, entendeu? Então, Deus falando ali, orientando Jeremias, né? Não, Jeremias, não pensa assim, porque eu te escolhi. Olha aí, ele nem sabia, né, do que Deus pensava dele. Ele não sabia. Então, até que a gente descubra
descubra o que Deus pensa da gente, a gente vai falar besteira, né? Como diz o nordestino, besteira mesmo. E ele falou besteira diante de Deus, e Deus falou para ele, né? O Senhor falou para ele, não, Jeremias, não diga mais, nunca mais diga isso. Nunca mais, né? Mas o Senhor me disse, não digas, né? Eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás, né? Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Eita, que bênção, você viu? Ah, importante a gente descobrir quem a gente é, porque senão a gente vai deixar que o inimigo, ele passa a gente para trás. Entendeu? Descubra a sua identidade, falando acerca do que Deus diz sobre você. Entendeu? Então, Jeremias, ele chegou a dizer o que Deus falou sobre ele. E aqui também fala o que ele falou primeiramente sobre ele. Então, e Deus corrigiu ele. Amém? Eis a razão por que nós precisamos estar diante da palavra de Deus, para sermos corrigidos, ensinados, né? Também, entendeu? Então, diz aqui, ó, versículo 5, né? Vou no 4, né? Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então, Jeremias, ele estava sempre procurando saber o que Deus dizia acerca dele. Entendeu? Assim também deve ser a gente, né? Então, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Que lindo, né? E antes que saísses da madre, né? Antes que ele viesse ao mundo, né? Te santifiquei, Deus disse para ele, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Eu te dei por profeta para as nações. Eita, glória a Deus. Lembra? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha aí, entendeu? Ele deu uma incumbência para nós, ele nos deu para as nações também como profeta. Amém? Ele disse que de todos os nascidos de mulher, todos os profetas, né, incluindo Jeremias, ele disse que não tem ninguém maior que João Batista. Mas tratando-se daqueles que nascem de novo para Jesus, amém? Tratando-se dos nascidos do reino, que está falando de mim, de você, de todos os amados, os filhos amados do Senhor, entendeu? Tratando-se dos nascidos do reino, entendeu? Até o menor é maior do que João Batista. Eita, que bênção, né? Glória a Deus. Você foi chamado pelo Senhor Jesus. Então, por essa razão, nós não podemos ser negligentes, nem continuar, né, negligentes se a gente está sendo. Nós não podemos continuar. Temos que parar aqui. E daqui nunca mais sermos negligentes, né? Acerca do conhecimento das coisas de Deus para nós, né? Da palavra de Deus, de quem é Deus, né? Eu estava ouvindo um testemunho, né, de um jovem, um homem ainda jovem, né? Essa semana eu estava ouvindo esse testemunho, eu até mandei para algumas pessoas, né? Eu fiquei chocada, né? Então, aquele moço, ele estava até fazendo teologia, olha só. Mas ele teve um sonho que Deus disse para ele, e Deus dizia para ele no sonho, Jesus voltava, e Jesus eu acredito que esse sonho foi para ele quase que real, né? Assim, no sonho ele imaginava que era real mesmo. E ele sofreu tanto, né? Ele pode se perceber ele contando o testemunho, o sonho, né? E ele estava apavorado, ele ficou apavorado. E Jesus dizia para ele, não te conheço. Meu Deus, é muito forte, né? Você viu a razão da gente procurar ser conhecido de Deus. Amém? Por quê? Porque Deus, ele nos respeita, né? Ele respeita a mim e a você. Ele não vai querer adentrar a porta do teu coração se você não deixar. Se você não tirar tempo para estar com ele. As pessoas estão sempre correndo para cá, para lá. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E aí, ai, meu Deus, o dia passou, nem tirei um tempo para orar. Você conhece pessoas assim? Ai, meu Deus, o dia. A gente vai lamentar lá no final do dia, né? Puxa, o dia passou, eu nem tirei um tempo para meditar na palavra. Você está entendendo?
trata-se de se conhecer a Deus, entendeu? É algo muito especial, é algo importante, é algo indispensável para mim, para você, entendeu? É como se você passou tantos e tantos dias da tua vida e não tomou um copo de água. Entendeu? Você vai chegar no médico, de repente, acabou, seu rim chegou à falência. Já acabou 2 rins. Então, aí, a pessoa que perde os 2 rins, né, só está esperando a morte. Entendeu? E assim também somos nós, porque Jesus disse que ele, olha só, ainda a palavra de Deus diz que ele é a água da vida. Ele é a água, ele é o pão da vida. Você não pode ficar sem ele. Eu não posso ficar sem ele. Entendeu? E quando se trata de buscar a Deus, buscar a presença de Deus, se trata de conhecer a Deus. Entendeu? Então, passamos orações, né? Orações de forma horizontal. Horizontal, sabe? Tem muitas pessoas que fazem oração horizontal. Como é que a gente faz oração horizontal? A gente ora pela nossas finanças, ora pela nossa casa, ora até pelos periquitos, né? Eu tenho aqui periquitos australianos, tenho um periquito australiano, tenho 2 calopsitas. Imagina, né? Eu me preocupar em orar por tudo meu. Essa é uma oração horizontal. Então, que passamos orações. Amém? Que as nossas orações sejam verticais. Amém? Primeiramente. Amém? Para conhecer a Deus de fato. O que é uma oração vertical? É você buscar primeiramente a Deus. Amém? É olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Deus primeiramente. Deus diz na palavra dele, Jesus diz, né? Buscar em primeiro lugar, foi Jesus que falou essas palavras. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Aí depois sim, a oração horizontal, né? Amém? A oração pelas coisas que a gente precisa nessa terra. Mas que seja primeiramente a oração de Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma displicência. Vê se há em mim alguma preguiça. Senhor, olha, me livra, me liberta. Eu faço a oração dizendo, Senhor, me liberta de mim mesma. Porque o nosso maior inimigo, nós temos 3 inimigos, né? 3 grandes inimigos. Quem são? Entendeu? O primeiro inimigo é você mesmo. Sou eu mesmo, contra mim. Contra mim. Entendeu? Entendeu? Então, que façamos orações, né? Buscando direto a presença de Deus. Então, o meu espírito foi ligado ao Espírito de Deus. Amém? Quando você nasceu de novo. Amém? Então, nós fomos ligados ao Espírito de Deus. Quando nós nascemos de novo. Nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Eu quero ir com você em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Da mesma forma que Jeremias, aliás, melhor ainda, porque nós estamos na era, né, de viver o reino de Deus na terra. Amém? Jeremias, ele tinha uma visitação do Espírito. O Espírito de Deus dirigia ele, porque ele foi chamado como profeta. Ele vivia, sim, uma vida com Deus. Amém? E Deus falava com ele. Agora, muito mais eu e você. Entendeu? Ainda mais quando Deus diz que de todos os profetas, né, incluindo eu, você, Jeremias, João Batista, todos, ele diz assim, de todos nós somos os maiores. Ele vem dizendo assim, de todos os nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. Mas de todos os nascidos do reino, nós somos maiores do que João Batista. Então vamos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha que lindo que a palavra do Senhor nos diz. 1 Coríntios, capítulo 2, tá bom? Capítulo 2, versículo 12. Então, eu sou um só Espírito com Deus, sim, ó. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha aí. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer
Amém? É ou não é? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Então, eu e você temos uma responsabilidade de descobrir o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aqui não se trata das coisas materiais só. Não, não, não. Amém? Como já falamos, né? É necessário nós conhecermos a Deus. João, capítulo 17, versículo 3, ele diz que a vida eterna é essa. A vida eterna é essa, que se conheça a Ele, a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, ele diz que nós somos um só Espírito com Ele, né? Aqui em 1 Coríntios 2:12, ele diz que ele nos deu um Espírito proveniente dele, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Porque espírito é espírito, a Bíblia diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, olha só, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, entenda, a palavra de Deus afirma, esta não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. Está afirmando que você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, você tem o DNA dele. Amém? Mas é preciso você conhecer, chegar a conhecer, descobrir. Amém? A conhecer isso. Eis a necessidade, porque nós precisamos nos derramar na presença dele. Então, como tomar posse de sua identidade? Como? Pratique o exercício, né? Pratique o princípio. Exercite a sua fé. Pratique o princípio, né, da imaginação. Amém? Lembra de Salmo de número 1? Meditar. Meditar é você ficar imaginando. Quando você ouve a palavra de Deus, você lê e ouve também que Deus ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Quando você ouve a palavra de Deus que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Era isso que Deus estava levando a Jeremias a compreender, entender. Não, Jeremias, você foi chamado. Eu te chamei, eu te escolhi, você é meu. Pode ir, eu quero que você faça isso, e isto e isto. Quando ele disse assim, você vai edificar e você vai arrancar também. E não tenha medo. Não tenha medo. Então, a questão é essa. Então, como tomar posse de sua identidade? Pratique o exercício da fé. Amém? Pratique o princípio da imaginação. Lembra da mensagem, né, anterior? Então, a imaginação é você se desligar da televisão, se desligar para você praticar o princípio da fé, você vai precisar se desligar das coisas que canalizam lixo para o teu coração. Entendeu? Tem pessoas, tem quantos exemplos, né, de pessoas que estão na internet, esquecem de tudo em novelas e notícias más, né? Deus diz assim que tudo que tem que ocupar o nosso coração é o quê? É o que é justo, o que é puro, o que é de boa fama. O que é de boa fama? Notícias boas, amém? Então nós vamos encher o nosso coração, olha aí, não tem coisa melhor do que de manhã cedo, a gente já amanhecer derramado na presença de Deus, que bênção, né? Ouvindo a palavra. Então, como tomar posse, né? Pratique o exercício da fé. Exercite a sua fé. Pratique o princípio da imaginação. Ele falou isso com Josué 1. Medita. Pensa nessa palavra. Dia e noite. Salmo de número 1, né? Então, vai declarando os versículos. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Então, eu posso.
Ah, mas olha, eu não consigo ganhar uma alma para Jesus, nem minha família pode, porque Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode. Amém? Então, declare os versículos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Nós estamos aqui, né? Então, vamos lá. 6, 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Olha aí. Amém? A Bíblia diz que aquele que se ajunta com Ele, se ajunta a Cristo, né? Ao Senhor Jesus, se torna um com Ele. E lá em Romanos capítulo 8, ele diz assim, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? Olha só. Uma só pessoa com Ele. Amém? Então, 1 João também 4,17. Vamos lá. 1 João 4, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. 4,17. 1 João. Ele diz aqui, ó. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, veja bem, ó, somos nós também neste mundo. Meu Deus, olha aí que lindo. Assim como Ele é, tem algumas Bíblias que falam, assim como Ele é, nós somos também. Assim como Ele é, nós já somos também. Então, fale consigo mesmo. Assim como Jesus é, eu sou. Eu sou. Então, Davi também falou, olha só. Davi falou com ele mesmo. Ele falava com ele mesmo. Vamos lembrar o que Davi falou? Entendeu? Davi falou, ele dizia assim, por que te abate, ó minha alma? Por que te aflige, minha alma? Entendeu? Confia no Senhor. Amém? Espera nele. Glória a Deus. Ele falava com ele mesmo. Ele praticava o exercício, né, da imaginação. Ele praticava a fé. Ele exercitava a fé dele. O que te abate a minha alma? Amém? Tremendo, né? O que o salmista Davi falava. O Senhor é o meu pastor. Olha o que o salmista Davi falava. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? E muitos outros versículos, muitos outros textos, né, no livro de Salmos, o que ele falava com ele mesmo. Então, ali Jeremias falava com ele mesmo, mas ele falava algo que não agradava a Deus. Ele dizia, eu não passo de uma criança, entendeu? Talvez você, nós nos pegamos tantas vezes, né? Eu estava pregando ontem, e eu falava com pessoas que não conheciam a Deus, não conhecem a Deus ainda, né? Falava, a senhora queria tanto que o irmão dela fosse liberto e eu estava ensinando ali. Então, é hora que a gente declara a bênção do Senhor, não, eu creio, e tem hora que a gente mesmo desfaz tudo com a nossa própria boca. Então, fale consigo mesmo, da mesma forma que Davi falou, né? Nos Salmos a gente vai encontrar vários Salmos ele falando, né? Vários textos ele falando, com ele mesmo e declarando o que teria que ser na vida dele. Então, descubra a sua identidade, buscando a palavra de Deus, aquilo que Deus fala acerca de você. Amém? Então, Deus, ele impulsionou Jeremias a acreditar. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E eu te escolhi como profeta. Deus te escolheu, Deus me escolheu. Amém? Então, Deus impulsionou Jeremias. Então, lembra também em Salmo capítulo 78. Vamos lá, Salmo 78, 41. O contrário, né? E muitas das vezes, isso aqui vai bater com o que acontece comigo, com você. Muitas das vezes, 78. Versículo 41. E o que nós nunca mais vamos poder fazer conosco mesmo, né? 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. E tentaram a Deus, olha só, e duvidaram do Santo de Israel. Então, você pensar, às vezes a gente pensa, pastora, mas se eu penso de mim mesma, entendeu?
mesmo na minha displicência, né? Eu estou errada, eu posso me prejudicar, com certeza. Com certeza. A própria palavra de Deus diz: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, a destruição vem para quem falta o conhecimento? Com certeza está escrito. Está escrito na palavra. Por quê? Porque a pessoa ela vai agir sem o conhecimento. Entendeu? E ela vai agir, e a gente pensa assim que agir sem o conhecimento é agir na inocência. E Deus ele não vai levar em conta. Vai levar em conta sim. Amém? Porque a própria palavra de Deus, aliás, não é nem ele, é a própria palavra. Deus diz que a palavra dele ela não pode voltar vazia. Ela entra no nosso coração, mas se a gente despreza e a gente não toma um jeito de aceitar, você acha que Jeremias não aceitou? Com certeza, ele estava errado ali em dizer que ele era uma criança. Mas a Bíblia diz que, na medida da intimidade dele com Deus, ele descobriu que ele não era uma criança. Então, como é que eu vou descobrir que eu não sou o que eu penso acerca de mim quando penso no fracasso, quando penso desanimada, né? Quantos pastores, quantos líderes, né? Entrando até mesmo em depressão, em angústia. Quantos crentes, né? Fervorosos até, pessoas que costumam frequentar a igreja, são ali fiéis na comunhão, estão lá dentro, mas não vivem uma vida de intimidade com Deus, entendeu? Não quer viver uma vida. Eu conheço muitas pessoas que estão que são frequentes nas igrejas, né, congregam mesmo, afinco mesmo, mas elas não, trabalham que só para Deus. Mas elas não são pessoas voltadas para a comunhão vertical, né, com Deus, entendeu? Só horizontal. Querem que Deus abençoe sua casa, entendeu? Faça cair a pulga dos cachorros, entendeu? Abençoe tudo, dê tudo materialmente. Ah, Senhor, está me faltando isso, aquilo outro. E Deus, ele é um pai bom. A Bíblia diz que qualquer filho que pede a um pai uma pedra, aliás, um pão, ele vai dar uma pedra? Ele não dá uma pedra. E ele disse assim, assim como vocês também fazem com os filhos de vocês, entendeu? Se eles pedem pão, vocês não terão coragem de dar pedra para eles? Quanto mais eu, amém? Quanto mais, Jesus estava falando, quanto mais o vosso Pai Celestial. Amém? Foi Jesus que falou. Então, queridos, vamos parar para pensar. Jesus disse que muitos vão chegar diante dele e vão dizer, né? Ele vai falar, ele fala do grande dia. Ele disse assim, que muitos chegarão diante dele e dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu expulsei demônios. Olha, Senhor, eu fiz maravilhas. Entendeu? Eu profetizei. Está lá em Mateus 7, 22, né? Deus diz, e no 21, ele nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Entendeu? E nós não podemos seguir a Jesus, né? Pelo meio do caminho. Não, nós temos que seguir desde o começo, pelo começo. E qual é o começo? A vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Amém? A vida eterna é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. Amém? Primeiro passo é conhecer a Deus. Segundo passo, continuar conhecendo a Deus. Terceiro passo, continuar conhecendo. Por quê? Porque é daí que a gente cresce espiritualmente. Amém? Na vida espiritual. E as demais coisas, a Bíblia diz que nos serão acrescentadas. Glória a Deus. Então, Jeremias, aliás, vamos falar de Josué. Foi isso que ele falou para Josué. Falou, Josué, basta. Medita na minha palavra dia e noite. Ele diz assim, a tua vida será um sucesso. Então, só assim tu serás bem-sucedido. Amém? Olha, Deus nem falou ali para Josué, ele nem falou das outras coisas. Ele não ficou falando detalhes, olha, aí a guerra vai ser assim, 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 você vai ter vitória nisso, vai ter vitória naquilo outro, não. Deus, ele centralizou ali, ele colocou como centro, como a principal coisa para Josué era conhecer a ele, conhecer a Deus.
saber o que Deus tinha para ele. Da mesma forma hoje, Deus mudou? Não. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então as palavras dele não mudou e nunca vai mudar. Amém? Lembra da mensagem? Ele não vai redefinir, ele não vai mudar, ele não vai alterar nada do que ele já estabeleceu sobre mim, sobre você. Não vai. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que prevalecerá. Então, o Salmo aqui, 78, versículo 41, diz assim: voltaram atrás. Israel voltou atrás, aquele povo, né? O povo de Israel voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Se tem uma coisa que Deus se entristece, é da gente duvidar dele, do que ele já estabeleceu sobre mim e sobre você. Eu não quero duvidar. Eu acredito que você também, né? Então, olha só. 1 João capítulo 4, versículo 17. Assim como ele é, já somos. Fale consigo mesmo. Davi falou, né, com ele mesmo. Deus, ele impulsionou Jeremias. O povo de Israel duvidou. Deus se entristece. O que ele diz na palavra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí. O que entristece a Deus? A minha dúvida. A sua dúvida. As nossas dúvidas, né? Então, eis a razão porque nós precisamos gastar tempo em conhecer a Deus. Então, toda vez que você duvida, você coloca limites. Então, aqui nessa palavra, está dizendo que eles colocaram limites. A dúvida deles colocou limite entre eles e Deus. Entendeu? Limitou eles. Né? Entendeu? Então, a nossa dúvida coloca limites, né, naquilo que é meu. A minha dúvida coloca limite naquilo que é meu da parte de Deus. Da parte de Deus. Naquilo que é seu da parte de Deus. Hebreus 11, 6. Ele diz, incrível, vamos lembrar do versículo de Hebreus 11, 6. Ele diz assim, sem fé, né, é impossível agradar a Deus, né? E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Duas coisas, precisamos crer que ele existe, que ele já declarou, o que ele declarou ele não muda, amém? E que ele é galardoador. Olha aí, há duas coisas que nós precisamos, não é verdade? O vertical, entendeu? E o horizontal. A Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar conhecer a ele. Tá bom. Então, aqui é nossa amizade com as pessoas na Terra. Às vezes a gente, dependendo da amizade que a gente duvida ou acredita nelas, é ou não é? Entendeu? Mas Deus está chamando homens, mulheres. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O povo de Israel duvidou. O povo de Israel colocou limite, colocou limite naquilo que eles precisavam de Deus, naquilo que Deus não pode nem ter um relacionamento com eles e eles com Deus, porque a Bíblia diz que eles duvidaram. Então a nossa dúvida, a nossa incredulidade coloca limites na nossa relação com Deus. Então não aceite a intimidação, não aceite, amém? Uma coisa que eu quero falar também, nós vamos precisar orar, jejuar, receber a ajuda de outras pessoas. Receber a ajuda de outras pessoas. O que acontece muito nas igrejas é que as pessoas, elas, não sei, gente, acho que o diabo trabalhou muito na desconfiança, né? Levar as pessoas a desconfiar, entendeu? Dos seus líderes, das pessoas que estão para ajudar, né? A igreja. E as pessoas, elas se esquivam, né? Elas rejeitam o discipulado, rejeitam a ajuda, entendeu? E continuam na mesmice, entendeu? Mas você não pode rejeitar a ajuda, amém? Aceite a ajuda de outros. Deus diz assim, olha só, Deus diz na palavra dele em Efésios 4, veja só, ele deu, são 5 ministérios ali importantíssimos para o crescimento da igreja, entendeu? O profético, nem o apóstolo, o profeta, o apóstolo, o mestre, aquele que ensina, o pastor que ensina,
entendeu? O pastor que é apóstolo, que é profeta, que é levado a exortar também as pessoas, a falar uma palavra que vem mudar a pessoa, vem levar a pessoa, dar um empurrão, né, na pessoa, para ir realmente para frente, cuidar com a vida espiritual. Entendeu? O evangelista que arrebanha ali as almas, entendeu? Vai à procura da alma, entendeu? Então, o profético, o apóstolo, né? O evangelista, o mestre, e tem outro lá, né? Vamos lá. Então, veja só. E aí a Bíblia diz que tem um fim, tem uma razão porque Deus deu esses 5 ministérios, né? Por quê? Para o crescimento, aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, pastores e mestres, isso. Amém? Então, aí as pessoas querem ficar somente com o evangelista. O evangelista, ele vai lá e semeia, lança a semente, né? O apóstolo Paulo falou para o povo de Coríntios, né? Falou assim, porque eles estavam questionando, né? Uns queriam Paulo, outros preferiam Apolo, e ele estava chamando aquele povo de criança. Entendeu? Criança, contendendo ali com quem que eles iam ficar. E nós vemos na igreja, às vezes quando a gente ouve uma palavra assim mais arrojada, mais, né? Tirando a gente do lugar, da mesmice, a gente fica com raiva, tem essa tendência de ficar chateado. A gente vê muito isso. Mas olha, a própria palavra de Deus diz que ele não nos deu só o evangelista, que vai lá e só lança a semente, entendeu? Prega a palavra, você prega com muito amor, com muito carinho, com muito jeitinho. Não, ele nos deu também o profético. Amém? Alguém que chega para você e diz assim, desperta, sai daí do teu sono, levanta, Jesus está te chamando. Até porque, queridos, hoje nós estamos precisando mais desse ministério. Amém? Nós, igreja, o mundo precisa do evangelista, tá? Que vai lá e arrebanha mesmo, vai nos hospitais, vai nas praças e prega mesmo. Amém? Tá? E claro que todos os pastores que são mestres devem ter um pouco de cada, porque senão ele vai acostumar mal a igreja. Entendeu? Então, olha só, nós precisamos orar, jejuar, mas nós precisamos receber ajuda uns dos outros. Vou contar uma história aqui para vocês que eu ouvi. O pastor contando, né? Isso aqui é dinâmico. Um certo homem, né? Ele deu uma festa na casa dele e aí ele levou todo mundo para a piscina porque ele queria fazer uma competição, entendeu? E ele tinha preparado $1 milhão, olha só, de dólares. Ele preparou para dar, era um desafio, que ele imaginava que nunca haveria de ter pessoas que teriam essa coragem. Mas ele queria ver, ele ansiava ver pessoas que teriam essa coragem. Ele preparou uma piscina cheia de jacarés. Aí ele sabia que ele tinha $1 milhão para dar para aquelas pessoas que decidissem a mergulhar no meio dessa piscina. E por que ele preparou esse dinheiro? Porque ele sabia que ninguém ia ser capaz, entendeu? De mergulhar numa piscina cheia de jacarés, né? Aí tá lá todo mundo, aí ele leva a surpresa, né? Leva todo mundo para surpresa. Gente, eu tenho uma surpresa para vocês. É uma competição. Aí todo mundo ficou, gente, achavam que era simplesmente nadar. Quando eles começaram a ver a cabecinha dos jacarés para cima, o povo ficou apavorado. Mas o que é isso? Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, isso aqui é para uma competição. Eu quero ver quem tem coragem de se lançar nesta piscina e atravessar daqui até o outro lado, entendeu? No meio desses jacarés famintos. Aí aí todo mundo, imagina, tudo bem, $1 milhão, mas que adianta $1 milhão sem a minha vida, entendeu? E aconteceu que, de repente, aí todo mundo virou as costas, né? Ninguém quis encarar. Aí, de repente, quando eles já estavam lá nos comes e bebes, eles ouviram, né? Já deram as costas e já foram para os comes e bebes. Quando, de repente, eles ouviram um barulho na piscina, né? E
E aí, de repente, correram, todo mundo correu para a piscina. Aquele povo todo correu de uma vez só para a piscina. Quando viram, era o homem que já estava quase chegando no fim, já atravessando a piscina. E desesperado. E quando ele levantou, quando ele saiu, subiu ali a escada da piscina, subiu e estava com o coração saindo pela boca, quase o coração saindo pela boca. Aí todo mundo aplaudindo ele desesperado, não queria saber de nada. O dono da piscina lá disse assim: olha, agora eu sei que eu vou perder meu $1.000.000, né? Porque você atravessou. Parabéns, parabéns, todo mundo, parabéns. Ele disse assim, olha, dá o teu Pix que eu vou passar. É de verdade mesmo o que eu prometi. E aí ele disse assim: olha, eu não quero receber agora não, depois eu lhe dou meu Pix. Eu preciso saber quem foi que me empurrou na piscina. Você viu só? Então, isso aqui faz a gente lembrar, a gente pensar, né? Quando a gente tem uma mensagem mais arrojada, uma mensagem assim de desafio com a pessoa, sinceramente, uma das coisas que Deus tem me falado ultimamente é que o profeta, né, para tirar a pessoa do lugar, ele é odiado, entendeu? A pessoa fica ali batendo o pé, também não quer mais ficar. Olha só esse pastor aí que vem me desafiar. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente fica chateado, com raiva. Olha só, a gente foi empurrado para o melhor, entendeu? Uma coragem que a gente não tinha, entendeu? Claro que ninguém quer ser empurrado numa piscina cheia de jacaré, né? Mas muitas das vezes nós somos empurrados. Por exemplo, às vezes somos chamados a atenção porque a gente não ora. De repente, Deus levanta um profeta dele, alguém que vai e fala mesmo: olha, Deus está me mostrando que você está desanimado, que você tem que orar, você quer ganhar sua casa, você quer ganhar seus filhos, você quer ter mais bênção, você quer crescer espiritualmente, você vai ter que fazer isso, isso, isso. E aí as pessoas batem o pé e ficam com raiva. Deus tem me mostrado que o profeta, às vezes, ele fala só uma vez para aquela pessoa. E ele tem que sair logo dali, porque senão ele vai ser apedrejado, entendeu? Mas o que nós estamos aprendendo aqui hoje é que nós precisamos, gente, nós precisamos mesmo orar, jejuar e receber ajuda das pessoas. Ajuda de pessoas que já chegaram aonde a gente precisa chegar. Amém? Já chegaram nesse ânimo. Eu não estou falando um lugar, entendeu? Uma posição, entendeu? Não, eu estou falando no sentido, e claro, é um posicionamento, sim. Eu estou falando no lugar, entendeu? De intimidade maior com Deus. Eu digo por mim. Um dia alguém chegou na minha casa e me arrastou praticamente, porque eu estava morrendo. Estava apagada espiritualmente. Olha aí, Deus tinha uma jornada para mim de vitória, de bênção, entendeu? Em todas as áreas da minha vida. Eu só tinha 19 anos, entendeu? E eu queria voltar atrás. E alguém foi lá na minha casa e disse assim: olha, Lé, e graças a Deus que Deus não mandou qualquer um, hein? Porque eu fui tão ousada de dizer assim: olha, eu estava precisando de ajuda, e a pessoa chegou e disse assim: olha, eu vim porque eu quero te ajudar, eu quero te levar de volta para a igreja. E aí eu estava tão necessitada, mas logo, imediatamente eu falei assim: vamos fazer uma coisa? Faz o seguinte, volte aqui semana que vem. Eu te prometo que eu vou semana que vem com você para a igreja. Gente, eu já não estava mais congregando, já não ouvia mais a palavra, já estava pensando no mundo. Olha aí, 19 anos só eu tinha, entendeu? Não faz muito tempo, né? Aí o que acontece? Essa pessoa disse assim para mim, sabe o que ela disse para mim? Lúcia, uma amiga, essa foi amiga mesmo, ela disse assim: Leia, eu vim te buscar, hein? E eu não vou sair daqui. Eu prometi para Deus, hein? Para mim e para Deus, que eu não vou sair daqui até que te leve, e ainda que eu tenha que te trocar. Vamos, vai lá, pode se arrumar e vamos, porque você vai ter que ir comigo. Gente, foi tremendo isso. Naquele momento eu não entendi, eu não compreendi. Mas hoje eu compreendo, eu sou tão grata a Deus, eu fico tão feliz de lembrar dessa amiga. Essa foi amiga mesmo, ela me ajudou.
E ela disse, você vai sim, ainda mais, sabe de uma coisa? Ela me levou para um culto de oração. E ela ficou uma semana, 1 ou 2 semanas, acho que umas 2 semanas, se não me engano. Umas 2 semanas, me buscando na minha casa, era 20 minutos de Votorantim para Sorocaba. Ela ia de ônibus, um pouco antes do horário do culto, e me buscava. Olha só, ainda pagava a minha passagem ainda. Você está entendendo? Olha só. Então, ore, jejue para você crescer espiritualmente, mas receba a ajuda de outros. Porque Deus não escolheu só um evangelista, só um pastor, aquele que prega na maciota. Não, ele escolheu profetas. Ele escolheu apóstolos que te envia. Amém? Estabelece igrejas, entendeu? E diz, é você que vai cuidar. Amém? Glória a Deus. Ele enviou mestres que vão te ensinar. Vão te ensinar. A gente só quer o bem bom, que a gente ficar só no raso. Deus quer para você águas profundas. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você te conheça. Te conheça. Ele quer que você se conheça. Saiba quem de fato você é, como ele falou para Jeremias. Não, Jeremias, vem cá, olha, eu te escolhi. Amém? Então seja corajoso. Não aceite intimidação de ninguém. Não aceite intimidação. Seja corajoso, né? Seja corajosa. Então você viu aí, ó, o homem que ele foi empurrado. Às vezes nós precisamos de um empurrão, sim. Agora, só para terminar, você pode dar ordem. Amém? Você pode dar ordem e não duvidar. Você pode dar ordem às coisas que estão acontecendo com a tua vida. Eu posso dar ordem. Eu não aceito esse desânimo. Eu dou uma ordem agora em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito essa preguiça. Não aceito. E a primeira ordem tem que ser começando nas nossas vidas mesmo, né? Marcos capítulo 11, versículo 23. Diz assim, aquele que falar, ó, e não duvidar. Olha, duas coisas ali. Disser e não duvidar no seu coração. Né? A Bíblia diz. Aquele que disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Então é dizer e não duvidar. Hebreus capítulo 2, nós vamos em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha só que lindo, tremendo essa palavra também, né? Hebreus 2,14. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Por que ter medo? Né? Por que ser covarde? Por que voltar atrás? Por que parar? Entendeu? Se a Bíblia diz que aquele que tinha o império da morte, né, foi aniquilado. Aniquilado não está falando no sentido de que o diabo foi aniquilado e ele não existe mais. Não. É no sentido de que ele é uma pessoa agora impotente. O diabo, ele é um ser, né? Ele é um ser, entendeu? Espiritual, sim. Ele é um ser impotente diante do poder de Deus que está na tua vida, que está na minha vida. Então, nós precisamos nos levantar, exercitar nossa fé. Amém? Foi aniquilado o poder que ele tinha nas mãos. Entendeu? O poder da morte, olha só, a Bíblia diz. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, nós não temos por que temer. Glória a Deus, nós não temos por que temer. Suponhamos que você está com um povo, né, diante de um povo, e você está numa estrada, e vamos supor que você vê lá uma sucuri, né, que engole as pessoas, acho que é sucuri. Então, é uma cobra imensa. Você passa na estrada e aí você vê ela estirada, né? Porque às vezes as cobras, elas ficam intactas, né? Elas ficam ali imóveis, né? Atravessadas na estrada. E aí você vem com um grupo, mas no meio desse grupo tem alguém, vamos supor que tem uma pessoa só que sabe sobre aquela cobra.
De repente, aquele povo começa a se apavorar e tenta passar distante, cortar caminho para não passar no meio da estrada por causa da cobra, né? Entendeu? Mas naquele meio daquelas pessoas tem uma pessoa que chega de repente diante de todo aquele povo, senta na cobra, tira foto com a cobra, mexe com ela e assim por diante, tá? Gente, olha, não tenho medo, não. Você tá entendendo? Olha o que eu faço. Aí você olha para a pessoa e diz, nossa, a pessoa é tão corajosa, olha só, entendeu? Mas não sabendo que aquela cobra está morta. É uma cobra, mas ela está morta, ela não tem mais ação, entendeu? Pois é. É da mesma forma que Deus ele está falando para mim e para você nesta manhã. O diabo ele não tem poder diante de um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que conhece, que sabe, conhece a sua identidade, conhece Jesus, conhece a Deus, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem ele enviou, como dizem em João 17:3. Aí não tem para ninguém mesmo, porque se conhece, amém? Se é o mesmo Espírito com Jesus, acabou. Não tem para ninguém. A ação dessa pessoa vai ser diferente. Ela vai para cima, porque ela sabe quem de fato ela é. Ela sabe que Deus já aniquilou, né, o poder que tem Satanás. Nas mãos dele estava o que? A morte, o poder da morte, mas agora já não está mais. Amém? Glória a Deus. Então, conhecer a Deus é saber quem de fato você é. Entendeu? Vai te levar a uma coragem, a uma ousadia, a uma determinação. Amém? Daquilo que Deus tem para você. Você vai te levar a uma descoberta, a um conhecimento de quem, olha só, de quem você é e de quem é Cristo na sua vida. Amém? Por isso Jesus disse, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E se você perguntar hoje qual é a vontade do Pai, qual é a vontade do meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, qual é a vontade dele? É que você o conheça e que eu e você, nós, o deixemos que ele nos conheça. Ô, papai, que lindo, né? E não tem melhor maneira dele nos conhecer se não for na intimidade com ele. Glória a Deus. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Fica aqui essa palavra para que a gente cresça mais e mais. Amém? Glória a Deus.